Vai acontecer nessa segunda-feira no Parque São Jorge às 17 horas, um jogão de bola válido pela 7ª rodada do Paulistão Feminino. Exatamente, o Corinthians aí na 3ª posição na tabela com 13 pontos, enfrenta a Ferroviária, as Guerreiras Grenás, que precisa se recuperar no campeonato. Você quer saber mais? Pois então, você pediu pré-jogo, então toma lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos aí de volta com mais edição do Vlog do Franco para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino brasileiro. Hoje em destaque esse pré-jogo, desse jogaço de bola que deve acontecer aí na próxima segunda-feira às 17 horas no Parque São Jorge. Mas me parece que querem transferir o jogo para o Canidé. O horário ainda se mantém o horário de 17 horas. O Corinthians recebe a Ferroviária, as Brabas do Timão contra as Guerreiras Grenás. Pois bem, mas antes peço que você deixe seu like, compartilhe com seus amigos e claro, meus amigos, minhas amigas, se vocês ainda não se inscreveram, peço aí a gentileza que você se inscreva no nosso canal, deixe essa moral aí, ajuda a gente a bater a nossa meta e claro, você dá mais visibilidade ao futebol feminino, certo? Aqui nós falamos de futebol, não importa que time você torce, você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui, meus amigos e minhas amigas. Pois bem, gente, vamos lá e falar então desse pré-jogo, trazer para vocês também as prováveis escalações, como é que o técnico Lucas Piscinato e a Jéssica de Lima entrarão para este duelo válido pela 7ª rodada do Paulistão Feminino. Pois bem, o Corinthians, que está na 3ª posição da tabela com 13 pontos, né, atrás de Palmeiras e Santos, somente por saldo de gols, né, enquanto a Ferroviária está na 7ª posição com 6 pontos. A Ferroviária precisa se erguer aí no Paulistão, já que no Brasileiro Feminino está invicto ainda, está em 2º lugar, certo? Na tabela do Brasileirão, mas aí no Paulista ainda não decolou o time da Ferrinha, certo? Pois bem, o Corinthians, depois de uma vitória ótima de virada contra o São Paulo, certo? O Corinthians vem com moral, como sempre, as Brabas do Timão vêm preparadas para esse duelo, certo? Foi uma vitória importante, certo? Fora dos seus domínios, e assim o Corinthians tinha assumido momentaneamente a ponta da tabela, mas aí o Palmeiras venceu de 10-0 o Marília, enquanto o Santos venceu na tarde dessa sexta-feira, aliás, desse sábado, por 5-1 o São José. Então, ambos passaram o Corinthians. Então, o Corinthians está em 3º, certo? Enquanto a Ferroviária, como já falei, está em 7º com 6 pontos. O último jogo da Ferroviária foi contra o Internacional, válido pela 9ª rodada do Brasileirão Feminino, lá naquele campo horrível do Sesc Campestre, em Porto Alegre. A Ferroviária empatou em 1-1 com o Internacional. Pois bem, gente, e o Lucas Piscinato, como deve entrar para esse jogão de bola contra a Ferroviária? Vocês lembram no pré-jogo contra o São Paulo, a gente tinha colocado aqui que com certeza ele viria com a Kemily, muita gente apostando na Nicole, certo? Ele viria com a Érica, certo? Porque a Dani Arias está lesionada, está se recuperando, assim como a Tamires também, que deve voltar para esse jogo, eu acho. E agora também ele ganhou um reforço importantíssimo, que é a Gabi Zanotti. O que vocês acham, meus amigos? Vocês acham que ele vai começar com a Gabi Zanotti ou colocar a Gabi Zanotti
no segundo tempo, né? Seria o ideal, né, para ela se ir pegando ritmo de jogo aos poucos, né? Gabi Zanotti, agora temos que ter maior cuidado na parte física da jogadora, que é uma grande atleta, não podemos ficar aí o futebol feminino brasileiro sem a Zanotti por mais tempo. Pois bem, olha só, ele deve entrar, com certeza, é o time dele e não tem como tirar isso. Vocês podem chamar ele de teimoso, do que forem, mas ele tem a convicção que o time titular dele é esse. Olha só, a Kemily, a Belinha, Marisa e a Érica, certo? E aí na esquerda, aí é que tá, ele pode entrar com a Tamires na esquerda ou com a Yasmin. Eu, Franco, aqui, sou fãzaço da Yasmin, certo? Eu acho que Yasmin, para mim, seria o ideal. Mas eu acredito que ele deve ir de Tamires. E aí no meio de campo, olha só, Duda Sampaio, Ju Ferreira e a Yaya, certo? Lembrando que no jogo contra o São Paulo, ele recuou a Vicky no lugar da Yaya, certo? Para colocar no ataque a Jaqueline, certo? Então a Jaqueline, às vezes, ficava fazendo troca de posição justamente com a Vicky, né? Mas então ele deve ir com a Yaya, que é a titular. Na cabeça do Lucas Piscinato, eu tenho certeza que a titular dele, até a volta da Gabi Zanotti, é a Yaya. E no ataque, como eu já falei para vocês, um ataque poderosíssimo da equipe das Brabas, certo? Que a Vicky Albuquerque completou aí 100 gols com a camisa do Timão, e Jennifer Gol, a Jenny Gol, e a incrível Gabi Portillo. É um ataque de respeito, gente, certo? E o Corinthians ainda tem opções no banco. Tem a Fernanda, que pode entrar no segundo tempo, tem a Milene, certo? Quando entra bem, apesar da Milene não viver um bom momento, a própria Jaqueline e a Eudmila. Então o ataque do Corinthians é poderosíssimo. A Ferroviária tem que se preocupar muito com esse ataque do Corinthians. O que vocês acham? Ele deve manter essa escalação? Ele pode trocar, colocar aí a Dani Arias no lugar da Érica, a Nicole pode voltar aí no lugar da Kemily? Coloca aí nos comentários qual seria a sua escalação para esse jogo contra a Ferroviária, tá? No meu time, se eu fosse escalar hoje o time do Corinthians, a Nicole seria a minha titular, juntamente com a Dani Arias no lugar da Érica, certo? Ou então a Belinha ainda é minha titular, gente. Vocês conectam muito a Belinha, mas eu gosto demais do futebol da Belinha. Mas não custava, em alguns jogos, experimentar a Letícia Santos. Mas não adianta também você colocar a jogadora para ela mostrar o potencial num jogo de um time mais fraco, né? Você tem que colocar para testá-la justamente no jogo, num clássico como esse, por exemplo, como foi do São Paulo e como esse, para você testar legal a jogadora, certo? Mas a minha titular ainda é a Belinha, mesmo com um montão de cornetas aí querendo tirar a Belinha, certo? Pois bem, coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa escalação. E muita gente também que corneta a Vicky Albuquerque, gente. Não entendo isso. A menina é artilheira do Timão na temporada, uma das artilheiras, certo? Fez 100 gols, é muito oportunista, tem cheiro e faro de gols, assim como a Jennifer. Mesmo assim, tem os corneta, né, que não gosta do futebol da Vicky, como também o Lucas Piscinato, que ainda não perdeu nessa temporada, mesmo assim é alvo de cornetas aqui no nosso canal. A gente vê bem isso, hein? Pois bem, Kemily, Belinha, Marisa, Érica e a Tamires, certo? Yaya, Ju Ferreira, a Duda Sampaio, Gabi Portillo, Jennifer e Vicky Albuquerque. Talvez aí também ele pode, no segundo tempo, colocar a Gabi Zanotti no lugar da Yaya, colocar a Jennifer ou a Jaqueline no lugar da Vicky ou no lugar da Portillo, certo? Para mim, a Portillo tem que jogar os 100 minutos, porque quando ela pega na bola, a defesa adversária se assusta. Tá, então, gente, a provável escalação das Brabas do Timão do técnico Lucas Piscinato. Você concorda, não concorda? Coloca aí nos comentários qual seria
a sua provável escalação para esse jogo contra a Feinha, que tem um bom elenco, a gente sabe disso. A Jéssica de Lima tem ótimas opções no banco, principalmente jogadoras jovens, promissoras, vindo do sub-20. Então a Jéssica de Lima também tem ótimas opções, e ainda tem a Sochó e a Aline Gomes, que estão lesionadas, infelizmente ainda não pode participar, estão fora do time por enquanto. Então olha só qual a provável escalação da Jéssica de Lima, tirando em base o time que ela entrou contra o Internacional pelo Brasileirão. Olha só, ela vai entrar com a Luciana, a Catiúcia, Rafa Soares e a Luana, e justamente com a Barrinha na esquerda. A Cati, que tá jogando fino da bola, certo? Infelizmente, os corintianos estão sentindo muita falta da Cati, com certeza, gente. E olha o meio de campo ainda também, um meio de campo muito forte da Ferroviária, que é a Neném, a Nicole, que era reserva, abraçou aí a titularidade, ganhando até da própria Cris, certo? A titularidade aí. Então eu acredito que ela deve vir com a Nicole. E ainda a Duda Santos, intocável, e a Micaele também. Essas duas aí, na minha opinião, são intocáveis. E ainda a Jéssica de Lima ainda tem a opção da Raquel, meus amigos. Exatamente. A Raquel, que é banco e quando entra faz um estrago na defesa. Para mim, uma jogadora muito versátil, a Raquel. E ela tem essa grande opção de entrar com a Raquel no segundo tempo, ou por que não, até de titular aí no lugar ou da Nicole ou da Neném, né? Porque é uma grande jogadora a Raquel. Não sei nem se ela vai continuar na Ferroviária para esse ano, porque é uma jogadora promissora e ultimamente está sendo banco depois da lesão que ela teve. Então, é uma grande jogadora, uma grande opção para Jéssica de Lima. E ela ainda tem as opções aí, gente, no banco. Tem, como já falei, a Raquel, vai ter a própria Cris no banco, que a Nicole tomou essa posição da Cris. De repente ela pode entrar com a Nicole, com a Cris. E ainda tem a Fernandinha, que joga demais, certo? Então são as opções da Jéssica de Lima para o meio de campo. Agora, olha só, galera, o ataque pode ser com a Lelê ou então a Milena. Exatamente, a Lelê ou a Milena pode compor esse ataque das Guerreiras Grenás. E ainda tem a opção ainda da dos Santos, meus amigos. Ela tá entrando nos jogos, ela está mostrando que é uma jogadora versátil, vertical, joga com a cabeça erguida e outra, não tem medo de arriscar. Eu, sinceramente, meus amigos, se eu fosse escalar hoje a Ferroviária, eu colocaria dos Santos como titular no lugar da Lelê, certo? E ainda tem uma outra grande opção, certo? Que é a Natália Vedito, certo? Que também do Sub-20 tá jogando fino da bola, certo? Mas, como no jogo contra o Internacional, por exemplo, ela entrou, mas a Jéssica de Lima prefere, nesse momento, entrar com a Lelê, certo? E olha só que ainda tem a Sochó, que está lesionada, está se recuperando, certo? Então, um time muito forte, esse time da Ferroviária, né? Então, eu acho que o que falta nesse time da Ferroviária, galera, é parte tática, certo? Porque peças o time tem, certo? Ou seja, aquele motor que tem ótimas peças, mas na hora de dirigir, aí é que tá o problema. Então é um ótimo elenco, esse elenco da Ferroviária para nessa temporada 2024. Então vamos lá, olha só, repetindo para vocês: Luciana, Catiúcia, Rafa Soares, que ainda tem, certo? Que pode aí entrar no lugar da Rafa Soares. A Luana e a Barrinha. Tem também a Catiele, olha que elenco, hein, gente? E aí no meio de campo, a Neném, Nicole, Duda Santos e a Micaele no ataque, Lelê e a Milena Carioca. O que vocês acham dessa escalação da Jéssica de Lima? Ela tem muitas opções no banco, certo? Eu, na minha opinião aí, a Raquel não pode ficar fora desse time. E do jeito que a do Santos tá jogando, gente, eu não sei não. Eu acho que eu colocaria ela experimentando aí um jogo titular para ver
que a menina tá jogando demais, certo? Tá aí, gente, a provável escalações para esse duelo de segunda-feira às 17 horas no Parque São Jorge, entre as Brabas do Timão e as Guerreiras Grenás, certo? Válido aí pela 7ª rodada do Paulista Feminino, certo? Deixa aí nos comentários o que você achou, você concorda, não concorda, você entraria com outro time, tanto das Brabas, tanto das Guerreiras? Coloca aí nos comentários, vamos debater juntos esse pré-jogo e a gente volta segunda-feira com o pós-jogo de Corinthians e Ferroviária. Vou ficando por aqui, desejando a todos aí um maravilhoso, abençoado final de semana e que Deus abençoe você e toda a sua família. Abraço do Franco. Fui.